Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse nosso curso de 10 dicas de filosofia do direito para provas de concurso e também da OAB. Eu me chamo Lucas, eu sou advogado, especialista em direito público e também mestre em direito. Sou professor de cursos de ensino superior já há alguns anos e o meu objetivo com esse curso é ajudar todos aqueles que queiram estudar um pouco da filosofia do direito, mas estudar de uma forma objetiva e diretamente relacionada com a prova da OAB e eventualmente também com algum concurso que também traga essa matéria e que cobre algumas questões relacionadas a esse assunto. Então eu vou definir 10 dicas de orientações de temas que são sempre cobrados na prova, conforme a minha experiência, e vou tentar ajudar a elucidar algumas questões diretamente para todos. Pessoal, agradeço aqueles que adquiriram o curso e já vou fazer a transmissão imediata do nosso material desta aula. Ok, gente? Então vamos lá. Nós temos 10 dicas para conversar hoje sobre essa parte da OAB. Então pensem, OAB, 10 dicas de filosofia do direito. Quem quiser me seguir lá no Instagram, @ZoleteLucas, me mandar um direct para a gente conversar sobre algumas questões relacionadas às provas, para vocês me falarem um retorno sobre como está esse desenvolvimento do estudo de vocês. Certamente eu posso ajudar, principalmente relacionado a essas disciplinas da área jurídica, certo? Então, tudo bem, vamos iniciar aqui as 10 dicas de uma forma bastante objetiva e direta. Agora, a primeira, dica 1, são os fundamentos da filosofia do direito. Eu quero dizer que vocês precisam saber diferenciar para essa prova da OAB alguns fundamentos básicos dessa disciplina. E eu acabei colocando dois aqui. O que é direito positivo e o que é direito natural. Bom, gente, direito positivo, a gente sabe que é um conjunto de normas que foi formalmente considerada, validada pelo nosso ordenamento jurídico. Então, há lá num processo legislativo que define a construção de uma lei. Aquela lei que tem artigos, um Código Civil, Código de Processo, a Constituição Federal, leis ordinárias comuns, tudo isso são legislações. Isso é direito positivo, ou seja, é algo relacionado a uma lei, um ato jurídico formalizado. É aquilo que é sedimentado, escrito, no nosso caso, na nossa tradição no Brasil. Muito bem, eu sei o que é, professor, o direito positivo, mas o que diferencia direito positivo de direito natural? Basicamente, gente, nós precisamos ligar essa palavra direito natural com uma questão muito importante chamada moral. Olhem só, direito natural tem a ver com princípios fundamentais do comportamento humano que acabam fundamentando a legislação ou o direito positivo. Então, o direito natural é aquilo que vem antes da formalização da lei, é aquilo que vem antes da construção legislativa como nós conhecemos hoje. Por isso que eu afirmo que direito e moral possuem uma relação necessária. Nós não temos como afastar a relação da moral com o direito. Quer dizer, sempre nós vamos falar entre direito e justiça. Ou seja, o que é o certo para as pessoas, muitas vezes não é o que a lei determina. Por isso, nós sempre podemos questionar moralmente uma legislação, uma lei, um artigo de lei, porém, nós nem sempre vamos poder desobedecer essa legislação sem consequências. Essa é uma diferença importante e que eu trago um exemplo para retratar aqui essas diferenciações. Olhem só, mais uma vez, conceito de direito positivo, conjunto de normas elaboradas para reger a vida em sociedade. Quer dizer, nós precisamos de segurança jurídica e uma própria organização dessa legislação para que as pessoas saibam como agir. E aí eu dou um exemplo para vocês, Não pagar o aluguel significa estar sujeito a uma ação de despejo. Quer dizer que lá na lei do inquilinato há uma punição ou uma possibilidade de direito àquele que tem que receber uma obrigação jurídica relacionada ao pagamento do aluguel. Então isso é uma lei positivada, é um direito positivo, está assentado formalmente. E olha a relação com o direito natural. Direito natural é constituído pelos princípios que servem de fundamento ao direito positivo, ou seja, algo relacionado à moralidade, o que é fazer certo, o
que é certo fazer. Olhem os exemplos. Deve-se fazer o bem, dar a cada um o que lhe é devido, os contratos devem ser observados como se fosse uma relação de princípios. Então, vocês sabem que nós temos um conjunto de regras e princípios que fundamentam o direito. E a parte de direito natural, uma relação entre direito e moral, tem um vínculo direto com justiça. Então, uma dica extra, saibam diferenciar direito positivo de direito natural na sua relação com justiça. Beleza, gente? Ótimo. Ó. Dica número 2, falando agora sobre autores da filosofia do direito. Muito importante é que vocês saibam que geralmente a prova da OAB cobra alguns autores, Norberto Bobbio ou outros autores também estrangeiros, alguns autores brasileiros também, que tratam sobre a filosofia do direito de uma forma bastante clássica. E outros até mais relacionados à filosofia, como Kant, por exemplo. Porém, autores que sempre, volta e meia, estão ali sendo questionados na prova e voltam na prova, são alguns autores especiais. Um deles é o Hans Kelsen. Esse autor escreveu uma obra chamada Teoria Pura do Direito. E eu quero trazer questões objetivas para vocês, como dicas de como diferenciar esse autor de outros e saber por que a prova está trazendo eles e o que eu posso vincular para tentar acertar a questão. A primeira coisa é, Hans Kelsen, na Teoria Pura do Direito, pessoal, ele determinava que o direito era um sistema de deveres ou normas. Ou seja, essa palavrinha mágica, norma jurídica, vocês sempre devem ficar atentos e abrir os olhos para vincular essa expressão de norma jurídica com Hans Kelsen, porque ele estava preocupado na teoria pura do direito em estudar a ciência jurídica, e a ciência jurídica era uma preocupação com o lado formal da norma jurídica ou do direito. Então ele queria estudar como o direito se constitui, mas não o seu conteúdo. Outro ponto de destaque objetivo sobre esse autor é o direito como atos legais que são determinados por normas jurídicas. Ou seja, ele defendia que o direito possuía um conjunto de regras. E esse conjunto de regras, que dá sentido às próprias normas jurídicas, é o que é importante. Nós não podemos nos preocupar em diferentes sistemas de justiça, mas sim como o direito é constituído, formalmente validado por meio de processos legislativos, inclusive hierarquicamente. Olhem só um destaque especial com uma dica extra aqui, ó. Caráter essencial do direito deriva de normas jurídicas. O mais importante para o Hans Kelsen, então, não era analisar aspectos de justiça. Ele não estava preocupado em relacionar questões de justiça e nem numa preocupação sobre consequências, se uma norma é injusta, justa, se ela é juridicamente pode ser analisada com relação entre direito e moral. Ele estava mais preocupado em verificar consequências práticas e o raciocínio da própria norma jurídica, como ela é constituída e validada perante um sistema normativo. Um ponto importante, gente, que eu quero destacar. Por que será que eu coloquei essa caixa aí? Isso simboliza o pensamento do Hans Kelsen na teoria pura do direito. Esse autor defende que o que importa para ele como estudar na ciência jurídica não é o que está dentro da caixa. Ele não quer estudar qual é o conteúdo das normas, mas ele quer estudar a sua forma. Então ele está preocupado em encontrar critérios de validade para a produção das normas jurídicas. Por isso que a teoria do direito dele ela é pura, é nesse sentido. Ele quer estudar formas axiológicas de conhecimento do direito, e não se uma norma pode ser questionada na sua relação com justiça, como eu mencionei anteriormente. Então fica essa dica, o Hans Kelsen se preocupa com a caixa do direito, a sua forma, questões formais, e não com critérios de justiça. Ótimo. Nessa sequência aqui, gente, eu trago a nossa dica número 3, que está relacionada com outro autor da filosofia do direito, que se chama Herbert Hart. E olha o que eu destaquei de diferente em razão do próprio Hans Kelsen lá. O Hart, ele pensa que o direito deve ser analisado conforme regras
sociais. É que para esse autor, o direito é constituído também por regras, normas jurídicas, mas a estruturação dele deriva de 3 tipos de regras: regras primárias, secundárias e a relação com uma espécie de regra de reconhecimento, que eu vou mencionar aí na sequência. A diferença é que o Herbert Hart, no seu livro mais conhecido, O Conceito do Direito, ele destaca 2 pontos importantes que estão aqui considerados, ó. A linguagem e argumentação do direito. Ele diz assim: olha, diferentemente de outros autores, eu estou interessado em pensar o direito encontrando que ele tem uma relação com argumentação jurídica, com interpretação. E aí ele vai encontrar que, mesmo nós tendo normas jurídicas que alcançam um número muito significativo de ações humanas para cuidar da nossa sociedade, ao mesmo tempo ele entende que o direito tem um espaço de interpretação e que esse espaço de interpretação cabe ao juiz. E é o juiz que deve definir como uma autoridade reconhecida pelo direito para determinar e interpretar o que é certo fazer num determinado caso, num caso complexo, numa zona de penumbra que exija essa interpretação. E aí uma frase muito conhecida do Herbert Hart nesses livros dele, em artigos, é que o direito possui uma textura aberta. Por ele possuir um grau de indeterminação, cabe ao juiz muitas vezes a necessidade e a tarefa de interpretar o direito. Então ele defendia isso, sofreu muitas críticas, mas a visão do Herbert Hart tinha uma relação muito grande com a posição do juiz como alguém importante no direito e que deveria decidir à luz do seu espaço de autoridade quando o direito exigisse, porque a própria norma jurídica não estabeleceria uma questão objetiva e positiva para poder solucionar um caso. Lembrando que tanto Hans Kelsen quanto Herbert Hart são considerados positivistas do direito. Porém, o Hans Kelsen é um positivista normativista e o Herbert Hart talvez um positivista mais analítico. Um ponto de destaque como uma dica extra aqui, é essa frase logo abaixo. Direito é um fenômeno social que pode ser entendido tão somente pela descrição das práticas sociais contemporâneas da sociedade. Então, o próprio Herbert Hart faz uma relação muito forte com a serventia, os fins do direito. Ele diz, olha, o direito ele tem uma complexidade social, ele é um fenômeno social, não existe sem pessoas, ele tem um propósito, que é tutelar, controlar, organizar comportamentos sociais, e eu só posso analisar um direito de um determinado país se eu for um intérprete ou alguém olhar de uma perspectiva interna do comportamento dessa sociedade. Então, assim, eu vou conseguir entender como aquele direito se aplica lá na Inglaterra. Se eu analisar um contexto de uma outra norma jurídica, eu preciso ser alguém ali inserido para poder fazer essa análise. Certo, gente? Dica 3, beleza? Então eu quero destacar um ponto ainda dentro dessa parte, que é a chamada regra de reconhecimento. Quero dizer que sempre quando vocês enfrentarem uma questão essa expressão regra de reconhecimento, vocês saibam que está sendo falado de Herbert Hart. Sempre vale a pena dar uma olhadinha nesse autor, Hans Kelsen e Hart. Hart ele trazia essa regra de reconhecimento como algo que era um pressuposto à formação do direito nas regras de autoridade e nas regras de determinação. E aí o que dizia o Hart? Ele dizia assim, existência de regras fundamentais que derivam então dessa regra de reconhecimento. É ela que vai estipular como nós vamos caminhar na produção de normas jurídicas na nossa sociedade. É como se fosse, embora nunca isso foi defendido dentro da teoria do Hart, mas porém foi interpretado a partir de outras doutrinas, é que a regra de reconhecimento é como se ela fosse uma norma constitucional, como se fosse a Constituição brasileira que dá orientações, que determina diretrizes para a produção do direito por outras normas no nosso país. Certo? Beleza, pessoal? Então, repetindo, vale a pena dar uma olhadinha em Kelsen e Hart. Falando neles, eu trago um terceiro autor que de forma bem seguida aparece no âmbito das provas da OAB, de filosofia do direito, que é o Ronald Dworkin, um americano filósofo do direito, que defendia uma relação também muito forte entre direito e interpretação.
Porém, o Ronald Dworkin contraria o Herbert Hart, é um crítico do Herbert Hart, e diz assim, olha só, não devemos dar espaços de discricionariedades para o juiz decidir o que ele quiser quando nós estivermos diante de um caso complexo e que exija necessariamente um posicionamento por parte do Poder Judiciário. Nós precisamos, como direito, uma ideia de coerência e integridade em que o juiz possa criar critérios de decidir. E aí ele vai decidir não de forma discricionária e arbitrária, mas vai decidir conforme a tradição jurídica daquela estrutura. Ou seja, gente, traduzindo, o Ronald Dworkin cria uma teoria da decisão em que ele coloca o juiz como protagonista e diz, casos fáceis, o juiz vai decidir conforme a lei determina. Casos difíceis, o juiz precisa interpretar. Porém, o direito, embora ele é incompleto, existem questões relacionadas à interpretação da Constituição e existe um ponto muito fundamental que o juiz deve considerar na hora de interpretar esses casos difíceis, ou hard case, que é, na verdade, os princípios. Para o Ronald Dworkin, o direito é formado por regras e princípios. Quando o juiz vai julgar casos fáceis, easy case, o que ele vai fazer? Ele vai julgar como tudo ou nada. Ele vai simplesmente dizer ou é permitido ou é proibido. Agora, quando ele for julgar casos difíceis, ele vai precisar fazer uma espécie de fenômeno interpretativo e vai tentar desenvolver a melhor prática interpretativa com base em critérios de decidir e que envolva uma integridade e uma coerência nas suas decisões. Pessoal, no Brasil, no Poder Judiciário, o Ronald Dworkin foi muito utilizado no Brasil e ele é bem visto, o seu pensamento ainda, por boa parte do Poder Judiciário. Por isso que no Brasil geralmente se questiona muito na parte de filosofia do direito o pensamento desse autor, que tem fala sobre diferentes pontos, e aí, justamente para dar uma dica extra, eu queria mencionar para vocês a crítica do Dworkin ao positivismo. Sempre que uma prova lá falar que tem um autor muito conhecido, chamado positivismo jurídico, então vocês devem inicialmente já ficar com toda a atenção que deve ser uma referência, essa questão de prova, na verdade, ao Ronald Dworkin. E olha que interessante que esse autor dizia, a prática jurídica, inclusive a de julgar, deve levar os direitos a sério. Então, quando um juiz for decidir sobre direitos fundamentais, ele deve considerar esses direitos como trunfos perante um dos principais violadores, que é o Estado, que é o país, que é o governo. Por isso que o Ronald Dworkin também foi muito bem aceito, por defender uma questão democrática de proteção aos direitos fundamentais. E a grande crítica do Dworkin, então, se os juízes podem decidir por meio de uma opinião pessoal, que ele dizia, não, juízes não podem decidir por opinião pessoal. Isso é decidir discricionariamente. Se os juízes pensarem por meio de uma teoria da decisão construída com base em interpretação de princípios do direito, os juízes vão estar comprometidos com direitos fundamentais e com a proteção, inclusive, das minorias. E ele escreve isso no livro Levando os Direitos a Sério, de 1977. Beleza, pessoal? Então, assim, vale a pena uma retomada. Deem uma observada em Norberto Bobbio, Hans Kelsen, Herbert Hart, Ronald Dworkin e Miguel Reale, também são autores bastante conhecidos. Vale a pena vocês procurarem pontos objetivos desses pensamentos para diferenciar na hora de estudar para essa prova. Bom, vamos para a nossa dica número 5. Agora nós vamos falar sobre um pensamento, uma visão doutrinária sobre como o direito constitucional é importante nos tempos atuais. Essa visão se chama neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo é essa visão. E aí coloquei o conceito para nós aqui, São novas interfaces teóricas acerca das estruturas dos sistemas jurídicos contemporâneos, dos estados constitucionais e dos regimes democráticos. Então vocês devem estar se perguntando, meu Deus, mas o que é o neoconstitucionalismo? Gente, ele é uma nova visão do direito, a partir no Brasil, principalmente da Constituição de 1988. É uma visão que os juízes, principalmente, se utilizam para defender separação dos poderes, para defender democracia e proteção dos direitos fundamentais.
Porém, não só isso. Também alguns juízes adeptos a esse neoconstitucionalismo dizem que o Poder Judiciário tem um papel ativo de decidir questões importantes e interferir, inclusive nas questões da política. Por isso que se um Estado, um governo ferir direitos fundamentais, poderia o Poder Judiciário, aqui no Brasil, principalmente por parte da STF, tomar decisões contrárias a essas decisões políticas. Esse movimento do neoconstitucionalismo, ele surge muito depois das violações aos direitos humanos lá na Segunda Guerra Mundial. E no Brasil, claro, ganha uma cara muito forte, como mencionei, a partir da Constituição de 88, da Constituição Cidadã, que estabelece um rol aí significativo de direitos fundamentais, principalmente ali no artigo 5º, né, que vocês conhecem muito bem. Certo? Ótimo, ó. Aqui destaquei o grande conceito de neoconstitucionalismo. Mesmo considerando as críticas, pensar uma nova visão do direito é dar suporte argumentativo para debater problemas contemporâneos da sociedade. Então, por que muitos doutrinadores, juízes defendem esse neoconstitucionalismo? Porque é um espaço doutrinário do direito que permite e legitima a possibilidade de, vamos dizer assim, de interferir em decisões e em casos muito importantes para a sociedade, principalmente que envolvam direitos fundamentais relacionados à proteção de minorias, como o caso de liberação de drogas, caso de casamento de pessoas do mesmo sexo, liberdade de expressão, liberdade política, religiosa. Então isso tudo tem um pouco a ver com o neoconstitucionalismo, que trata sobre direitos importantes que nós temos, inclusive mudanças culturais. Mas não esqueçam, esse movimento recebeu críticas e recebe até hoje. Muitos teóricos, inclusive no Brasil, criticam e dizem que não há um movimento de um novo constitucionalismo. O que há uma nova interpretação sobre o direito. Essa também é uma visão possível. Então fiquem atentos. Existe um professor no Brasil chamado Lênio Streck que traz críticas sobre o neoconstitucionalismo. Também outro, o próprio Dimitri Timoulis, faz críticas a essa visão doutrinária também. Fiquem atentos, porque o STF hoje ele é um grande protagonista de questões judiciais sobre a relação de direitos fundamentais e políticas públicas. Logo, esse tema está sempre presente numa discussão também de teoria do direito, de filosofia do direito.